Você sabia que logo após a invasão alemã em setembro de 1939, os franceses e algumas tropas britânicas invadiram a Alemanha, penetrando no território alemão até chegarem à linha Siegfried. Esta foi a ofensiva do Saar. E hoje você vai saber um pouco mais sobre esse fato um tanto quanto desconhecido da Segunda Guerra Mundial, a invasão francesa à Alemanha. Essa história começa ainda em 1921, quando a França e a Polônia fizeram uma aliança defensiva contra a Alemanha, por meio da Convenção Militar. Mal havia terminado a Primeira Guerra Mundial e o medo de uma nova Alemanha invadindo ou França ou Polônia levou os dois países a fazerem essa aliança. Por meio deste acordo, o exército francês deveria começar os preparativos para uma grande ofensiva 3 dias após o início da mobilização, quando um dos países fosse hipoteticamente invadidos. As forças francesas deveriam efetivamente ganhar controle sobre a área entre a fronteira francesa e a linha Siegfried, sondando as defesas alemãs. Por este plano acordado com os poloneses, no 15º dia, a partir da mobilização do exército francês, ele deveria iniciar um ataque em grande escala à Alemanha. E como havia sido previsto, quando os alemães começaram a concentrar tropas na fronteira com a Polônia, uma mobilização preventiva foi iniciada na França em 26 de agosto. E no dia 1º de setembro, quando os alemães invadiram a Polônia, a mobilização total foi declarada na França. A seguir, no dia 3 de setembro, tanto França quanto Inglaterra declararam guerra à Alemanha, honrando o acordo que haviam feito com a Polônia. Os franceses então seguiram o plano. A mobilização francesa foi lenta, pois estava baseada em um plano desatualizado, ainda da Primeira Guerra Mundial, e isso atrasou a implantação de suas forças no campo. O comando francês ainda acreditava nas táticas da Primeira Guerra, que dependiam fortemente de artilharia estacionária, embora isso levasse tempo para transportar e posicionar no campo de batalha. Por conta deste acordo, quase todos esperavam um grande ataque francês na frente ocidental. Mas a Grã-Bretanha e a França estavam cautelosos, pois ambas temiam grandes ataques aéreos alemães em suas cidades. Eles não sabiam, não tinham noção que 90% das aeronaves de frente da Alemanha estavam na Polônia. E nem perceberam que as poucas unidades alemãs que estavam vigiando a fronteira perto da linha Siegfried com a França haviam sido reduzidas e despojadas de qualquer capacidade real de combate. Com isso, os franceses, sem saber, tinham uma vantagem de 3 soldados para cada soldado alemão na fronteira. A Wehrmacht estava envolvida no ataque à Polônia e os franceses desfrutavam de uma vantagem numérica decisiva, mas eles não perceberam. Mesmo assim, os franceses, sem saberem de sua superioridade, deram início à ofensiva do Saar, ou ofensiva do Saar. E esta foi uma incursão militar que a França realizou entre os dias 7 e 16 de setembro de 1939, logo após a declaração de guerra aos alemães, em resposta à invasão da Polônia. A ideia era que a ação na frente ocidental aliviasse a pressão sobre as forças polonesas, obrigando a Alemanha a dividir seus efetivos e lutar em 2 frentes simultâneas. Este era o plano acordado com a Polônia. E o plano francês era avançar pela região do Saar, ou Saar
em alemão, próxima à fronteira, na esperança de comprometer divisões alemãs que poderiam atuar contra os poloneses. O ataque começou dentro do cronograma, em 7 de setembro de 1939, 4 dias após a declaração de guerra. As tropas francesas cruzaram a fronteira e avançaram alguns quilômetros dentro do território alemão, encontrando pouca resistência inicial. Este avanço foi lento e cauteloso, em parte porque os franceses achavam que a força das defesas alemãs na linha Siegfried seria muito maior, principalmente em torno das fortificações defensivas. Além disso, a mobilização francesa ainda não estava totalmente concluída. As tropas avançadas temiam uma contraofensiva maciça alemã. O general Maurice Gamelin era o comandante-chefe das Forças Armadas Francesas no início da guerra e tinha responsabilidade pela estratégia e condução do avanço na frente ocidental. E o general André Gaston Pretelat comandou o segundo grupo de exércitos que atuou na região do Sarre e na Lorena, supervisionando a ofensiva limitada em direção às posições alemãs. O avanço francês foi essencialmente sobre vilarejos e posições defensivas próximas à fronteira. Quando começou a ofensiva, parte das unidades francesas utilizou a região da cidade de Forbach e Sarreguemines como eixos de penetração em direção ao Sarre. A penetração das tropas francesas em território alemão se deu principalmente em áreas rurais e vilarejos fronteiriços no entorno da floresta de Warnitz e nas proximidades de Saarbrücken, a principal cidade na região e capital do estado do Sarre. O objetivo dos franceses era Saarbrücken, mas não houve ocupação contínua de nenhuma grande cidade alemã. O avanço restringiu-se a algumas localidades de pequeno porte, das quais os franceses se retiraram após poucos dias. Em quase todas as áreas, a resistência alemã inicial foi mínima. Os franceses avançaram cerca de 8 quilômetros dentro do território alemão, mas sem enfrentar batalhas de grande escala. A ideia era ameaçar a linha Siegfried e obrigar a Alemanha a dispersar forças, ainda que na prática a ofensiva fosse muito comedida. 11 divisões francesas, parte do segundo grupo de exércitos, avançaram ao longo de 32 quilômetros perto de Saarbrücken, contra essa fraca oposição alemã. Como eu disse, o exército francês avançou até 8 quilômetros e capturou cerca de 12 cidades e vilas sem resistência, como Gerschen, Medelsheim, Bliesmegen, Pruschenbach, Lauterbach e outras cidades da região. Em 9 de setembro, os franceses ocuparam a maior parte da floresta Warnitz. Em 10 de setembro, enquanto um pequeno contra-ataque alemão retomou a vila de Apache, as forças francesas reverteram a perda apenas algumas horas depois. O 32º Regimento de Infantaria francês obteve novos ganhos em 12 de setembro, tomando a cidade alemã de Brenschelbach, com a perda de um capitão, um sargento e 7 soldados. Perto do ponto de encontro das fronteiras francesa, alemã e luxemburguesa, a ponte Schengen foi destruída. Ali, a vila de Schengen foi ocupada pelos franceses. E, curiosamente, hoje, Schengen dá nome ao acordo entre diversos países europeus que unificaram a sua estrutura fronteiriça e até econômica. Tivemos a oportunidade de cruzar essa ponte reconstruída na tríplice fronteira naquela região que a França invadiu em 1939. Aqui à nossa frente está a ponte exatamente sobre o rio Moselle. Rio esse que, ao fazer fronteira entre a França e a Alemanha, obviamente ele já foi cruzado várias vezes por vários exércitos nas guerras que aconteceram aqui. Hoje aqui, ao cruzar essa ponte, eu estou exatamente saindo da Alemanha e vou entrar em Luxemburgo. Então hoje ali à minha frente está Luxemburgo e aqui está a Alemanha. Essa é a vila, a cidade de Schengen, em Luxemburgo, que está na tríplice fronteira. A França a 2 km e a Alemanha a 1 km. Aqui foi assinado o acordo que permitiu que os cidadãos de toda a Europa, 26 países, pudessem ter a livre circulação e a livre circulação também de mercadorias. Foi um importante acordo
comercial, econômico e até cultural que mudou a Europa. Foi assinado nesta cidade, aqui às margens do rio Moselle. O rio Moselle recebeu o barco onde os dignatários das 26 nações, em 1985, assinaram esse acordo. E o acordo que vale até hoje. E ali está uma estátua que simboliza exatamente isso, as duas mãos em um acordo. Após essas conquistas, a ofensiva, no entanto, foi interrompida depois que as forças francesas tomaram a floresta de 7 km², que havia sido fortemente minada pelos alemães. Os franceses pararam antes da linha Siegfried, embora tenham chegado a poucos quilômetros ao sul dela, imediatamente a leste de Saarbrücken, a principal cidade, como eu disse. Os franceses mantiveram o território alemão ao longo de toda a frente do Reno-Mosela, mas, após a derrota final da Polônia, o general Maurice Gamelin ordenou, em 21 de setembro de 1939, que as unidades francesas retornassem às suas posições iniciais, na linha Maginot. Alguns generais franceses, como Henri Giraud, viram a retirada como uma oportunidade desperdiçada e manifestaram sua discordância com ela. Enquanto a retirada acontecia, em 28 de setembro, um contra-ataque do 18º Regimento de Infantaria Alemão na área de Birchesmischen e Ommersheim foi repelido pelas forças francesas. Em 17 de outubro, a retirada foi concluída, a ofensiva encerrada, com cerca de 2.000 baixas francesas nesse esforço. A limitada e pouco entusiasmada ofensiva do Saar não resultou em qualquer desvio das tropas alemãs da frente polonesa. O ataque total de 40 divisões nunca se materializou. Em 12 de setembro, o Conselho Supremo da Guerra inglês e francês se reuniu em Abbeville, na França, e foi decidido que todas as ações ofensivas seriam interrompidas imediatamente. O general Maurice Gamelin ordenou que suas tropas parassem a menos de meia milha das posições alemãs ao longo da linha Siegfried e não avançassem mais. A Polônia não foi notificada desta decisão. Em vez disso, Gamelin informou ao marechal polonês Edward Smigli que metade de suas divisões estava em contato com o inimigo e que os avanços franceses forçaram a Wehrmacht a retirar pelo menos 6 divisões da Polônia. Pura mentira. Enquanto isso, de 16 a 17 de outubro, o exército alemão, agora reforçado com tropas retornando da campanha polonesa, conduziu uma contraofensiva que retomou o restante do território perdido, ainda mantido pelas forças de cobertura francesas em retirada. Os relatórios alemães reconheceram a perda de 196 soldados, mais 114 desaparecidos e 356 feridos. Menos de 700 baixas frente às mais de 2.000 baixas francesas na ofensiva do Saar. Naquela época, todas as divisões francesas receberam ordens para recuar para seus quartéis ao longo da linha Maginot, aonde se sentiam seguros, e ali ficariam seguros até maio de 1940. Esse período, entre o fim da ofensiva francesa e a invasão alemã da França, ficou conhecido como a Guerra Falsa, ou Funny War, Guerra Engraçada, como chamam os britânicos, período durante o qual ninguém atacou ninguém. Durante o julgamento de Nuremberg, depois do final da Segunda Guerra, o comandante militar alemão Alfred Jodl disse que só não entramos em colapso já em 1939 apenas por conta do fato de que, durante a nossa campanha contra os poloneses, as cerca de 110 divisões francesas e britânicas no Ocidente foram mantidas completamente inativas contra as 23 divisões alemãs que protegiam a fronteira. O general Siegfried Westphal
afirmou que se os franceses tivessem atacado com força total em setembro de 39, o exército alemão só poderia ter resistido durante 1 ou 2 semanas. E essa ineficiência francesa fica claro quando você analisa como eles utilizaram os seus tanques, que eles chamavam de carros de combate. Os tanques franceses eram até superiores aos tanques alemães, que usavam os Panzer I, no máximo Panzer II, enquanto que os franceses tinham veículos mais modernos, como o Char B. Mas os franceses utilizaram estes blindados em número limitado e de forma bastante cautelosa. Não houve, por exemplo, uma ação de grande envergadura envolvendo divisões blindadas, como os próprios franceses fizeram em 1940, assustando os alemães. O emprego de tanques naqueles primeiros dias de setembro de 1939 foi bem restrito, acompanhando a natureza tímida da própria ofensiva. As operações blindadas não foram agressivas nem massivas, diferentemente do conceito alemão de Blitzkrieg, que seria usado mais tarde. Os franceses empregaram seus tanques de forma fragmentada e sob forte preocupação defensiva. A ofensiva do Saar foi, ao final, um grande fiasco, mesmo tendo um potencial tremendo, que os franceses não tinham conhecimento e não souberam aproveitar. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, dê um like. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de deixar o seu comentário ao final. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.